Boa noite, irmãos. A gente vai estar continuando a leitura aqui do livro Batalha Celestial. A gente vai estar começando nesse tópico aqui, nosso estado e nossa atividade. Ao olhar para as partes da armadura, percebemos primeiro as partes subjetivas, ou seja, de nosso estado vem primeiro e depois vem a atividade. Não a atividade divina até que Deus tenha agido divinamente conosco. Cristo vem e coloca tudo que é divino e celestial em um homem, exatamente em contato com tudo o que está errado no homem. A verdade de Deus que foi revelada no Novo Testamento é trazida diretamente ao coração dos homens. E quando ela é efetivamente aplicada em mim, recebo o cinto da verdade sobre os meus lombos. Meu coração está inteiramente sujeito a uma palavra celestial. Sempre que entro nesse estado, há conflito, mas agora minha condição é o efeito da verdade. As afeições estão corretas, pois meu coração está na verdade. Algum irmão, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Não tendo comentários, a gente pode prosseguir no tópico As Peças da Armadura. Vestir a couraça peitoral da justiça é algo prático, mas isso não é justiça para com Deus. Porém, se eu pregar a Cristo e alguém possa dizer de mim, ora, aqui está um homem pregando que é pior do que os seus vizinhos. Satanás vai tomar posse da situação. Imediatamente, devemos vestir o peitoral da justiça, isto é, a alma e o andar devem ser retos. Em seguida, meus pés devem ser calçados na pregação do Evangelho da Paz. O egoísmo é um sentimento que provoca contendas, pois ele diz: eu devo manter meus direitos. Mas o cristão carrega a paz, porque ele tem paz no íntimo. Ele carrega através do mundo o espírito e o caráter de Cristo. Cristo podia andar por este mundo em perfeita paz, porque ele tinha seus lombos perfeitamente cingidos com a verdade, e tinha de modo perfeito o peitoral da justiça. Nós também podemos caminhar íntegros por meio de tudo o que o homem possa trazer contra nós, se nossos pés estiverem calçados. Quando o coração está afastado, nas três primeiras peças, podemos abraçar o escudo da fé. Há uma confiança, há uma confiança abençoada em Deus. Satanás pode fazer o que quiser, pode se esconder em lugares secretos, mas ele não pode romper o meu escudo da fé. Ele tem feito o seu melhor para seduzir e afligir, mas Cristo, em sua posição, por nós o venceu completamente. A ordem é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, resistir, não vencê-lo. Se uma vez resistimos a ele, honestamente, ele encontra Cristo em nós e foge imediatamente. Ele nunca pode passar através da confiança em Deus, pois o escudo da fé está levantado e ele não pode fazer nada. Se algum irmão tiver algum comentário, pode me interromper, viu?
Agora vem o capacete da salvação. Isso é a armadura defensiva e o estado da alma que vem antes. Muitos muitos entraram em ação sem conhecer a si mesmo, mas vestidos com este capacete da salvação, podem levantar a cabeça, pois sabem que a salvação é deles e que a porção que lhes pertence é a glória. Como homens em Cristo, tudo sendo um assunto resolvido, agora eles tomam a espada do Espírito e podem começar a luta. A primeira grande coisa, se quisermos ser ativos no serviço do Senhor, é que devemos estar perfeitamente ajustados com Ele. E o homem que tem o segredo do Senhor em poder na sua própria alma, que pode sair para o serviço. Ele não, Salmos 25:14. Ele não se distrairá com outros pensamentos, pois tem o segredo do Senhor. É, só lendo aqui no meu próprio celular mesmo, Salmos 25:14, está escrito da seguinte forma: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. É interessante porque, na, falando sobre a armadura de Deus, vamos falar para a gente entender sobre a armadura, a importância da armadura nas guerras, é que elas sempre deviam estar completamente seladas, porque se houvesse algum, alguma parte onde ela estivesse aberta, por ali uma lâmina poderia entrar, seja uma espada, como eu estou colocando aqui, seja uma espada, ou até mesmo flechas. Era, inclusive, numa batalha, foi dessa forma que Acabe morreu. O Senhor havia predito que ele morreria na guerra, e quem está apresentando é Eric, não é? Eric, tem como compartilhar um texto? Ou por enquanto não dá? O texto é 1 Reis 22. 1 Reis 22:34. Então um homem enteçou o seu arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Então a gente vê aqui que entre as fivelas da armadura dele
a flecha o atravessou. E, embora a gente saiba que Acabe não era um servo de Deus, ele não, espiritualmente falando, ele não tinha a armadura de Deus, mas a gente tem um exemplo de como pequenas brechas na nossa armadura podem entrar dados do inimigo, porque, porque entre essas pequenas brechas, os dardos do inimigo podem entrar, e é o que fala aqui, e nesse texto aqui a gente vê sobre a prática do que seria esse peitoral. Como ele aqui, é algo prático, mas isso não é justiça para com Deus. Porém, se eu pregar a Cristo e alguém possa dizer de mim, ora, aqui está um homem pregando que é pior do que os seus vizinhos, Satanás vai tomar posse da situação imediatamente. Devemos vestir o peitoral da justiça, isto é, a alma e o andar devem ser retos. A nossa armadura diante de Deus deve estar perfeitamente alinhada, perfeitamente fechada, para que possamos pregar o bom evangelho com uma boa consciência, porque é como os irmãos comentam, sobre servir numa bandeja de prata. Não adianta, você pode estar trazendo o melhor dos pratos em uma bandeja. Todavia, se essa bandeja não estiver limpa, não estiver bem apresentada, o prato ele é tido por indigno, ele é tido por impuro, e bem assim deve ser o evangelho quando estivermos pregando a ele. Nossa vida ela tem que estar nesses átrios daquilo que a gente prega. Tanto é que o Senhor recomendou aos discípulos, ao povo de Israel, que eles deveriam ouvir o que os fariseus falavam, mas não seguir junto com as suas obras, porque eles gostavam de atar fardos pesados aos homens, mas nem com um dedo moviam. Comiam um camelo e arrotavam uma mosca. E hoje, na dispensação da graça, a gente está sujeito a isso na nossa vida, qualquer um de nós, de falarmos do Evangelho, mas a nossa vida não está nessa bandeja de prata. E uma das coisas que o inimigo opera nisso é justamente nesse testemunho, porque a nossa consciência, ela fica impedida até de pregar o Evangelho, de falar das graças de Cristo, sendo que a nossa vida não, em algum momento possamos errar e não estar seguindo nos átrios do Senhor. Até aqui, irmão, se algum irmão tiver mais algum comentário para completar. Não tendo comentários, a gente pode dar prosseguimento à leitura. Ficou lá embaixo, no Eric. Essa parte a gente já tinha feito a leitura. Oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Essas duas sempre andam juntas, a palavra de Deus e a oração. Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu suas palavras. No momento em que eu entendo que o combate é contra Satanás e suas artimanhas,
eu percebo que metade da batalha tem que ser continuada com Deus. Encontramos o próprio Senhor no Getsemane, orando fervorosamente. E quando o combate veio, ele estava perfeitamente calmo. Ao contrário de Pedro, que estava dormindo, amaldiçoou e jurou que não o conhecia. A verdadeira seriedade e súplica vem de estarmos envolvidos nos interesses no mundo. O bendito, o bendito Senhor desceu até onde estávamos. Foi feito pecado por nós, nas partes mais baixas da terra, com todo o poder de Satanás contra ele. Tendo subido ao alto, ele nos tira tão inteiramente das mãos do inimigo, que nos coloca em um lugar onde temos os mesmos interesses de Cristo. O lugar mais abençoado, se apenas tivermos o poder de mantê-lo. Mas quanto mais estamos na vanguarda da batalha, mais somos expostos aos dados inflamados, e nenhum lugar exige mais dependência de Cristo do que quando somos expostos. Dessa maneira, isso nos leva a uma constante e incessante dependência de oração. Mas só para nós mesmos, mas não só para nós mesmos, mas para todos os santos. Se eu estiver andando com Deus, não só orarei por mim mesmo, mas estarei em contínua intercessão por todos os santos. Quando eu estiver passando no Jordão e a afronta desse mundo for removida, posso estar no exército do Senhor. Nessa posição, não é o aprendizado ou a sabedoria humana, mas sim as ciladas de Satanás que temos que temer. No momento em que saímos da presença consciente de Deus, estamos em perigo, mas com a armadura de Deus, podemos contar com Ele e não apenas andar com segurança, mas sempre ganhar terreno contra Satanás. É interessante que durante a história cristã no mundo, logo no início, a falta de entendimento do que era orar por todos os santos levou aos homens de acreditarem que teriam que orar por todos os santos geral, isto é, por todos os santos, até aqueles que já tinham ido para o Senhor. Porém, a gente vê, pelo contexto da própria epístola, que todo homem que crê no Senhor Jesus, ele é um santo. E nós devemos interceder por todos os santos que estão ainda vivos, isto é, no tabernáculo da terra, né, no nosso corpo aqui, vivos em carne. E orar por todos os santos não é eu orar ou acender uma vela para Pedro, ou para Bartolomeu, ou para Tiago, ou qualquer um dos santos apóstolos. Não, mas por todos os meus irmãos que estão vivos em carne. E é interessante que, ocultamente, isso tem um duplo sentido. Porque se orar por todos os santos vivos, como a palavra nos fala, isso me fala que eu não devo olhar para o meu umbigo, eu não devo olhar só para as minhas necessidades
que eu tenho, seja pedir para o Senhor só pelas minhas necessidades, mas também pelas necessidades dos irmãos. Enquanto, erroneamente, o catolicismo romano instituiu essa adoração, essa veneração, que na verdade é uma adoração idólatra, a ídolos, que de certa forma são camuflados, né, por nomes dos apóstolos ou por qualquer pessoa que tenha feito uma boa obra no Senhor, aparentemente. Isso dá um caráter de não orar por todos os santos no sentido de orar para as necessidades das pessoas, mas sim orar por aquele santo casamenteiro, como a gente muito ouvia falar. Quando eu era criança, era normal eu escutar sobre isso. Ah, fulano orou, tá fazendo prece, não sei mais o que, para um santo que é casamenteiro. Então isso mostra, é um caráter egoísta de orar, de instituir cada, entre aspas, santo para uma feitoria. Ah, se eu quero prosperidade na minha vida, eu vou orar para esse. Se eu quero encontrar uma pessoa para mim, eu vou orar para esse santo. Mas de forma alguma, esse é o caráter da palavra de Deus. A oração por todos os santos é por aqueles santos que estão vivos, porque nós nesse mundo, todos nós juntamente passamos por necessidades, passamos por afrontas, todas as tentações que passamos, segundo a carne, outros irmãos também passam. E aqueles que hoje dormem no Senhor também estão vivos. Todavia estão vivos na presença de Cristo. Não é necessário mais que ninguém ore por eles, porque a sua necessidade já está no Senhor. Tanto é que Paulo escrevia que não sei o que é melhor, se é estar neste tabernáculo ou ir para Cristo. Porque ele fala mesmo que estava em aperto, entendeu? Então, não há nenhuma necessidade sobre orar por, por santos, no caso, que já estão dormindo, mas apenas orar para aqueles que vivem hoje, como nós, e passam por todas as aflições nesse mundo. E só para complementar, tem como irmão colocar em 1 Coríntios, não, 2 Coríntios 1:9? É 1:9, irmão. 2 Coríntios 1:9. Eu vou pegar do 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiramente agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. É interessante que, como ele falou ali, um texto sobre a questão da vanguarda, né? Sobre depender mais de Cristo. Toda vez que não, diariamente estamos nesse campo de batalha, onde as adversidades podem vir a qualquer momento. E quando nós temos confiança em nós mesmos, seja pelo conhecimento que eu tenho, pelo conhecimento da palavra, pelos anos de conversão que eu tenho, isso é um grande perigo, porque isto é começar a deixar de lado a confiança no Senhor para se estribar no seu próprio entendimento, para se estribar no seu entendimento teórico, na sua força, nos seus anos de conversão, mas de forma alguma devemos
ter esta confiança em nós mesmos, porque a confiança em Deus nos capacita, ela é que nos dá as forças necessárias para combatermos. Tanto é que o escudo é o da fé no Senhor, e a espada é a palavra de Deus. Então, tudo provém dele, não é nada que venha de nós pela nossa força, pois a fé não é algo que eu tenha por mim mesmo, mas um dom de Deus, e a palavra de Deus, como ela mesma fala, é palavra de Deus. Não há nada que eu tenha aprendido, não há nada que eu tenha feito pelo meu entendimento, mas que eu tenha aprendido pela graça e pela misericórdia de Deus. Até aqui, irmãos. O irmão que levantou a mãozinha quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Eu vou ler aqui o comentário do irmão José Newton. O irmão falou que qualquer brecha na armadura pode fazer o cristão ser ferido. Do ponto de vista material, concordo. E acrescento que entendi sobre essa fissura quando nós não cumprimos o constante, em Efésios 6,18. Visto que na carne certamente iremos perder, como consta em Efésios 6,12. Mas no espírito não, pois essa é a nossa verdadeira luta. Os irmãos têm outro pensamento? Boa noite, irmãos. Todo o âmbito da batalha espiritual, como a gente está vendo aí no texto, para o cristão, ele não tem foco nas consequências terrenas. Então, quando se fala assim de perda material e tal, não, o foco não é material, não é terreno. É tudo no sentido celestial. Tanto é que lá em Efésios 6 diz que a nossa batalha não é contra a carne, não é isso? A carne, mas é a nossa batalha espiritual. Vou bora ver a passagem, porque eu tento ficar falando, mas piora tudo. É melhor ler diretamente da palavra de Deus. Efésios 6, irmão Jefferson, por gentileza. Aqui, olha aí, ó. A partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, são os bastidores, né? Aquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que tem, que é tudo isso aqui. Os principados, potestades, príncipes das trevas deste século,
hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a batalha do cristão é essa, né? E é uma batalha que é vencida, porque podemos dar o lugar de direito, né, do nosso Salvador Jesus Cristo, tendo Ele como nosso Senhor e tendo Ele também à nossa frente nessa batalha. Por isso que é importante a gente ter, como o irmão Fernando enfatizou em seu discurso, né, de nós conscientemente estarmos ativos, né, para com Deus, para andar nesse mundo de acordo com suas perspectivas, pensando lá no alto, Colossenses 3, né, olhai para as coisas de cima. Nós cristãos, a gente não tem que ficar atento com, com as coisas meramente materiais, né, e nem sequer dar ênfase para a nossa carne, porque a nossa carne, ela continua não prestando, e ela não vai melhorar. Nós temos a velha e a nova natureza. A velha continua a mesma podridão. A nossa vivência para com Deus é de acordo com a nova natureza que Ele fez em nós, em Cristo Jesus. E essa nova natureza, ela não peca. E é por meio do Espírito Santo que habita em nós que nós podemos, então, enfrentar essa batalha. Mas perceba aí que a nossa batalha, a principal, é muito importante a questão da oração, que envolve dependência de Deus a todo momento. Então, quando a gente não está em dependência com Deus, como fala o texto do irmão Bruce, volta lá, por favor, irmão Jefferson, para o texto. Eu acho que estava mais em cima, né? É uma parte do texto que diz. Deixa eu ver onde é que está. Pode descer, eu acho que estava mais embaixo. Ah, não vou saber encontrar agora, não, mas é uma parte do texto aí que cita de que nós precisamos estar conscientes de Deus, senão a gente a gente perde essa batalha, né? Mas perde no sentido das bênçãos que podemos ter aqui. Deixa eu ver, eu acho que é por aqui mesmo. Isso. É no momento em que saímos da presença consciente de Deus, estamos em perigo. Mas com a armadura de Deus podemos contar com Ele e não apenas andar com segurança, mas sempre ganhar terreno contra Satanás. Então é interessante que aqui o texto deixa bem enfático de que a gente pode sair da presença consciente de Deus. Deixar claro de que Deus ele não se afasta do crente. Ele está o tempo todo presente, né? É uma das suas promessas. Mas a gente pode sair da presença de Deus de uma maneira da consciência, ou seja, eu estou vivendo nesse mundo aqui de acordo com minhas perspectivas, eu não estou em dependência com Deus, em oração, então, conscientemente, eu estou fora da presença dele. E isso faz eu ficar em perigo. Mas, se eu tiver com a armadura de Deus, né, usando a capacete da salvação, o escudo da fé, isso significa algo prático da minha vida, então eu posso contar com ele e não apenas andar com segurança, mas sempre ganhar terreno contra Satanás, que aí é aquele versículo que o irmão Fernando também citou, que, né, como é que diz? Ó, eu não quero nem ficar recitando, eu prefiro ler, que o diabo fugirá de vós se o quê? Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se nós andarmos em obediência a Deus, irmãos, temos isso aí, tá vendo? O diabo fugirá de vós, que ele vai perceber que não vai conseguir. Então a gente só precisa andar em obediência e em dependência a Deus, considerando as suas verdades e andando nessas verdades, para a glória do Senhor.
Em um exemplo prático, enquanto o irmão Michel estava lendo Efésios 6, eu observei uma coisa aqui, que a gente às vezes fala, mas passa batido, que é o seguinte, Efésios 6, 13. Portanto, deixa eu irmão colocar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Interessante que, após isso, ele começa a dar a descrição do que seria o conjunto dessa armadura, onde a gente vê calçados a preparação dos evangelhos da paz, a gente vê também o escudo, né, o capacete e a oração e a súplica. Então, todo esse é o arsenal cristão para que ele possa viver nesse mundo, representando a Deus. Eu citei o exemplo de Acabe, nas fissuras da sua armadura, todavia a gente vê que a armadura de Deus, ela não é composta apenas pelo peitoral, mas sim por todo um conjunto. Então, como ele fala aqui em cima, que é a parte de não lutamos contra carne e sangue, aqui ó, no 12, 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, quando a gente fala da armadura de Deus, de todo o arsenal completo, a gente tem que ter entendimento que não é para eu ter uma espada na minha língua, para que eu ofenda a dignidade das pessoas, baseada na minha própria justiça, mas sim que toda essa armadura, ela tem um caráter defensivo, ela tem um caráter, como o irmão Michel citou, o Tiago, de resistência nesse mundo. E como seria diante dos homens? Qual é, na, se eu, na visão espiritual, sou visto como a gente poderia chamar de um guerreiro, trajado de toda a armadura, do seu arsenal completo, diante dos homens? Qual é essa visão? Aí a gente vai para o 20. No 20 ele fala da seguinte forma: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Hoje a gente tem esse título, essa posição dada pelo Senhor de embaixadores de Cristo. Então, a minha vocação como cristão diante do mundo é a de embaixador. Eu não devo sair agredindo as pessoas, eu não devo agredir as pessoas com base na minha justiça própria, mas sim falar acerca de Cristo, porque para que se elas venham, se Deus lhes der arrependimento, será pelo seu Espírito e não pela minha própria justiça, pois tem um texto que fala que o Espírito vem para convencer do juízo. Só um instante. Aqui, João 16, 7. João 16, 7, não é isso? Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas eu vou e vos enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. É interessante que quando pregamos o Evangelho, era exatamente sobre isso que pregamos, sobre o amor de Cristo para, para, para que deu, o amor de Deus, Pai, que deu ao seu Filho, o Senhor Jesus, para nos livrar de tamanha condenação que virá sobre o mundo, porque o mundo já está condenado. Todavia, através do Evangelho de Cristo, através da fé no Filho de Deus, podemos ser salvos. E é exatamente esse o papel do Espírito Santo no mundo. Ele convence o mundo sobre o pecado, quando verdadeiramente o homem se reconhece pecador, da justiça de Deus e do juízo. Então, não é sobre eu ser um guerreiro para lutar contra carne e sangue, mas ser um guerreiro para lutar contra as hostes celestiais da maldade. E diante do mundo, ser o embaixador de Cristo, falando sobre a sua palavra, sobre a sua justiça. Até aqui, irmãos. Não tendo comentário, irmãos, a gente pode dar prosseguimento à leitura do texto? Aqui ele começa já outro tópico, né? Dentro da batalha celestial. A armadura da oração. Como vimos que a palavra de Deus é a espada do Espírito, assim também vemos que a importância o Senhor atribui à oração. Há dois tipos de oração: aquela que é a expressão de nossas necessidades e aquela que é a falta de energia no espírito. E aquela que é feita na energia do espírito, o que é, portanto, infalivelmente respondida, seja para manejar a espada do espírito, seja para orar. A vida cristã deve existir, pois, para poder orar pelos outros, a nossa própria vida deve estar com Deus. Entre os cristãos, há muita pouca intercessão, porque eles vêm em uma reunião de oração, depois de levar uma vida desvanecida, absorvida pelas coisas presentes. A consequência é que suas orações revelam a fraqueza do indivíduo e que a obra do Espírito para o bem da igreja. Muitas vezes, a oração é uma confirmação quanto a nossos próprios fracassos. Se estivermos atentos a essas coisas em nossa caminhada diária, nossas orações seriam intercessões, em vez de súplicas, a cada dia por nossas falhas. O que vemos, o que devemos desejar é que nossas orações individuais sejam tais que nos permitam orar por todos os santos. Sem isso, elas nunca terão essa poderosa energia do Espírito. Satanás encontrará alguns meios para derrotar os cristãos. Como isso torna recomendável que haja alguns que sejam capazes de trazer a ajuda de Deus. Quanto mais somos fiéis, quanto à nossa posição nesse mundo, mais seremos expostos às emboscadas do inimigo. E se não nos mantivermos assim perto de Deus,
o inimigo encontrará alguma maneira de causar estragos. Se algum irmão tiver algum comentário, pode me interromper. Os cristãos mais fiéis e maduros sentem sua dependência de Deus e de todos os santos. O dom apostólico de Paulo dependia, em certo sentido, das orações dos santos. Deus pretendia que assim fosse, a fim de que a igreja pudesse ser unida em suas afeições. 2 Coríntios 1. O apóstolo estava em uma posição de destaque, e talvez ele tenha recebido o poder pelas orações de alguém, como uma pobre mulher acamada. Mas todos os frutos ocultos serão vistos no último dia. E uma coisa encorajava a ver que Deus honra os membros ocultos, que são os menos honrados aos olhos da carne. Esse pensamento nos encoraja a caminhar humildemente em nossa posição. Frequentemente, há pessoas que não vemos, que são o meio de bênção para aqueles que estão em uma posição muito proeminente. Devemos pensar no louvor que Deus dá e não nos dos homens. A única coisa em nosso serviço é glorificar a Deus. Se o meu coração, que ninguém vê, não bater, não posso correr. Há indivíduos que são verdadeiramente o coração da igreja. Muitas vezes não são as coisas que são vistas que são as mais preciosas aos olhos de Deus. Acerca disso, irmão, só um comentário rápido. A gente há uma grande necessidade, foi um desígnio de Deus que sempre o homem nunca estivesse, que o homem não estivesse só. E isso é a natureza humana em si, né? Tanto é que Deus havia no início criado o universo, criado todas as coisas perfeitas, tinha colocado o homem no Éden, e Deus havia trazido os animais para ele dar o nome. E veio o leão, a leoa, macho e fêmea de cada exemplar, de cada criação, de cada animal que o Senhor tinha criado. Porém, o homem, para ele, não se achava disjuntor. E Deus viu que aquilo ali não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. E isso é humano. Tanto é que nós, de modo algum, devemos cogitar em, às vezes, por algum desentendimento com algum irmão ou algo semelhante, nos apartar da nossa comunhão para com os irmãos também. Entendeu? Como ele cita ali em cima. Pode subir um pouquinho, irmão? É Eric que está apresentando, né? Os cristãos mais fiéis e maduros sentem sua dependência de Deus e de todos os santos. Então, temos uma dependência para com os irmãos também. Tanto é que Paulo, em muitos momentos, ele pede
aos irmãos para que orassem por ele, para que a palavra de Deus não fosse impedida. Então, há uma necessidade de estarmos em comunhão para com os irmãos. O isolamento, ele de forma alguma nunca foi uma opção aplausível, uma opção a ser considerada, de modo algum. Tanto é que o Senhor nos deu um exemplo vivo de que uma peça, ela não trabalha sozinha, que é o quê? O nosso corpo. Nosso corpo, ele é completo de diferentes membros, cada uma com a sua função distinta. Os dedos têm ligações, as mãos, tudo tem suas ligaduras, veias, tudo funciona com seus tendões, não é? De uma forma, de cada um no seu papel, mas de uma forma junta, porque juntos eles trabalham, não é? E é interessante o que o irmão fala sobre o trabalho oculto, não é? A oração oculta que muitos irmãos fazem, que aos nossos olhos humanos, a gente não vê, porque a gente só vê o que está na nossa frente, né? Se algo estiver na nossa frente e tiver uma parede no meio, a gente não enxerga, a gente só enxerga a parede. Todavia, Deus não enxerga entre paredes, ele enxerga de cima para baixo. Então, todas as coisas diante de sua face, elas estão expostas. Não há nada que esteja coberto diante de Deus. Todas as coisas diante dos seus santos olhos estão nuas. Então, ele sabe cada oraçãozinha que um irmão, no seu íntimo, faz por outro irmão. E no último dia, tudo será revelado. A gente não pense que os nossos atos, eles estão ocultos, que ninguém está vendo. O Senhor está vendo. E tem até um texto que fala que tudo que é falado debaixo dos telhados será proclamado, falado por cima deles. Então, aquilo que é falado, aquilo que é feito em oculto, o Senhor há de manifestar todas as coisas, seja para a nossa honra ou para a nossa vergonha, né? No sentido da gente, do edifício que a gente está construindo. Porque em Coríntios fala que a gente tem que tomar cuidado com, como Paulo fala, eu vou colocar aqui rapidinho, ver como cada um edifica. Irmão, é 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3:10, por favor. Segundo a graça que Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, só um momento, irmãos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, dentro desse fundamento que é Cristo, a gente deve sempre ter a consciência do que estamos edificando sobre esse fundamento. Será que essa obra diante de Deus será uma obra preciosa que o fogo aprovará? Seja em pedras preciosas, seja em ouro, prata, ou será uma obra
de madeira, que fala sobre as nossas ações humanas, né? E de feno, de coisas perecíveis, de coisas que o fogo não aprova, que o fogo prova e consome, não é? Então, o que o texto está falando aqui não é sobre um homem que deixa de ser salvo, mas um homem que, diante do tribunal de Cristo, terá sua obra provada, seja para galardão, ou seja para ser salvo nu, né? Assim, como nu, no sentido de não ter galardão a receber. Todavia, muito grato a Deus por ter tido a salvação. E voltando lá para o texto, a gente vê, o irmão escreveu sobre o texto, sobre o coração, não é? Ali, ó, ali embaixo. Se o meu coração, que ninguém vê, não bater, não posso correr. Então, há irmãos, como ele mesmo fala, há irmãos, ali, ó, muitas vezes não são as. Peraí, há indivíduos que verdadeiramente, que são verdadeiramente o coração da igreja. Então, pessoas que a gente não vê no seu trabalho, mas que estão atuando no Senhor, e o Senhor recompensará cada um. Obrigado, viu? Daqui, irmãos. É interessante essa última frase aí, né, que no texto está mostrando, muitas vezes não são as coisas que são vistas que são as mais preciosas aos olhos de Deus, né? O irmão comentando aí me fez lembrar também a posição, né, das mulheres, né? Deus ele estabeleceu uma ordem, né? E nessa ordem a mulher ela não tem essa preeminência, né, de que o texto está falando aí, que é dada a homens, mas creio eu que sirva de consolo, né, se a gente observar bem a palavra de Deus, que Deus ele estabelece a ordem e ele dá essa posição às mulheres no sentido de salvaguardar, né, as mulheres e a Assembleia e a Igreja, né? Quando essa ordem ela é invertida, ela é quebrada, a gente consegue perceber, né, em loco, a cristandade à vista do que está, a gente viu que do fermento que foi introduzido foi porque essa ordem foi quebrada. E eu queria falar, né, que as mulheres se consolem, né, por estar, né, fazendo aquilo que o Senhor estabeleceu. É muito difícil a gente hoje, né, passar essa verdade por causa desse movimento feminismo, né, feminista, essa ascensão do feminismo, em que as mulheres ela quer se empoderar e ela quer ser proeminente, assumir lugares, né, cargos, e a gente também, né, vê que no mundo secular elas estão chegando, elas estão assumindo, até acho louvável, mas dentro da nossa esfera, né, da esfera cristã, a gente tem que entender que Deus ele estabeleceu uma ordem, né, e que essa ordem tem que ser cumprida, e aquilo que elas fazem, né, que elas estão fazendo, falando especificamente agora de as mulheres estar reunidas, né, na assembleia ali, e ela não tem a preeminência de
pedir um hino, de ensinar, mas elas estão ali, elas estão orando, elas estão fazendo esse papel em oculto, e que Deus ele está vendo, né? E que muitas das vezes, como o texto diz, né, o coração é aquilo que fortalece aqueles que estão em preeminência, né? Recebe essa intercessão para o Senhor dar mais vigor, dar mais força e energia para a igreja continuar avançando, né? É aí. Irmãos, são 9h28. O que os irmãos pensam? A gente continua dando prosseguimento ou, ou a gente encerra por aqui, que já vai iniciar outro tópico, não é isso? O que os irmãos pensam? O irmão Elton, Michel, Alexandre, Dal, o que os irmãos pensam? É bom encerrarmos por hoje, até para meditarmos no que já foi dito, né? Muitas coisas, inclusive. Amém. É, irmão Eric tá mexendo, inclusive, aí, né? Eu chamando Jefferson. Então eu vou dar os créditos aí da maneira correta. Irmão Eric. Eu creio que já pode encerrar já a gravação, hein?